As competições entre seleções têm como grande marca uma sede fixa para disputa, com um ou mais países pré-definidos para receber as partidas. Quando um país abriga um torneio, nasce uma grande expectativa nos torcedores, sonhando com o título da seleção dentro de casa. Porém, a grande maioria fracassa na missão, até com derrotas traumáticas. Vencer um torneio em casa é um luxo de algumas seleções, e no vídeo de hoje vamos conhecer todos os casos nas principais competições continentais do mundo durante o século passado. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar pela Eurocopa, um dos torneios mais disputados entre seleções. A primeira vez de um país sede campeão foi na segunda edição, em 1964. O torneio ocorreu na Espanha e a Fúria levou a taça. Na época, a Euro contava com apenas 4 seleções, em um mata-mata. De um lado tivemos Espanha e Hungria, e do outro União Soviética e Dinamarca. A Espanha fez sua parte, batendo os húngaros por 2-1 na prorrogação e chegando na final. Já a União Soviética, atual campeã, passou por cima da Dinamarca, com sonoros 3-0. O Santiago Bernabéu recebeu a grande final e, repetindo o placar das semifinais, os espanhóis levaram o título da Euro. 4 anos depois, a Eurocopa estava de volta para sua terceira edição, em solo italiano, e pela segunda vez consecutiva, os donos da casa fizeram a festa, com a conquista da Azzurra. A fórmula de disputa foi repetida, com 4 seleções em mata-mata, de um lado Itália e União Soviética e do outro Iugoslávia e Inglaterra. Contra os soviéticos, a Itália não saiu do zero no tempo normal e na prorrogação. Com isso, a classificação foi decidida no cara ou coroa, que saiu a favor dos italianos. No outro jogo, a Iugoslávia bateu os ingleses pelo placar mínimo, alcançando a decisão. Deveria ser em apenas um jogo, mas o placar da final ficou empatado em 1-1, com 90 minutos e prorrogação. Logicamente, seria um absurdo decidir um título no cara ou coroa e uma nova partida foi marcada. Nesse desempate, a Itália venceu por 2-0, carimbando seu primeiro título europeu. Passando alguns anos, chegamos a 1984, a última vez que um país sede venceu a Euro, e a honra coube à França, de Michel Platini. Contando com 8 seleções, a Euro de 84 teve 2 grupos de 4. A França, como sede, encarou Bélgica, Dinamarca e Iugoslávia. Sem tomar conhecimento, a França venceu os 3 jogos da chave, 1-0 na Dinamarca, 5-0 na Bélgica e 3-2 sobre a Iugoslávia. Com isso, fechou na liderança com 6 pontos, avançando para a semifinal. No mata-mata, os franceses teriam Portugal pelo caminho, junto com Espanha e Dinamarca do outro lado. Em seu jogo, a França contou com emoção, vencendo Portugal por 3-2 na prorrogação. Na outra semifinal, os pênaltis classificaram a Espanha, após 1-1 contra os dinamarqueses. Sem decepcionar a torcida, a França venceu por 2-0, faturando a primeira Eurocopa de sua história, e essa foi a última vez que um país sede foi campeão do torneio. De 88 até 2024, foram 9 edições com sede fixa, além de 2021 por toda a Europa. E em nenhuma delas, os donos da casa levaram a taça, com Portugal em 2004 e França em 2016 tropeçando justamente na final. Chegamos agora na Copa da Ásia, com 6 casos em que o país sede fez a festa. A primeira vez foi nos primórdios, na edição de 1960, sediada na Coreia do Sul. Com apenas 4 seleções, o torneio contou, além dos sul-coreanos, com Israel, Taiwan e Vietnã do Sul. Em fase única, a Coreia fez apenas 3 jogos. Sem dificuldade, venceu por 5-1 Vietnã do Sul, bateu Israel por 3-0 e fechou com vitória de 1-0 sobre Taiwan. Com 6 pontos, os sul-coreanos lideraram a competição de forma isolada, faturando a taça. Na edição seguinte, os donos da casa também foram campeões, dessa vez com a seleção de Israel. 64 repetiu a fórmula de 4 seleções, com fase única. Além de Israel, estiveram presentes Coreia do Sul, Hong Kong e Índia. Os israelitas venceram os 3 jogos, cravando 100% de aproveitamento, 1-0 sobre Hong Kong, 2-0 na Índia e 2-1 sobre a Coreia do Sul. Anotando 6 pontos, Israel liderou isolado, conquistando a terceira edição da Copa da Ásia. Em 68, a Copa da Ásia seguiu dominada pelos donos da casa. Dessa vez, o Irã recebeu o torneio. Agora, 5 seleções estavam na disputa, mas ainda em fase única. Além do Irã, a Copa contou com Hong Kong, Israel, Myanmar e Taiwan. Irretocável, o Irã venceu seus 4 jogos. Goleou Taiwan por 4-0, bateu Hong Kong por 2-0, Myanmar por 3-1 e por fim superou Israel com 2-1. Na tabela final, 8 pontos, 100% de aproveitamento e o primeiro título de uma dinastia. Não satisfeito, o Irã repetiu a dose em 76, vencendo mais uma como país sede. Agora a competição era dividida em 2 grupos, 2 triangulares. Na sua chave, o Irã esteve ao lado de Iraque e Iêmen do Sul. Na estreia, os iranianos venceram o Iraque por 2-0. Depois da folga na segunda rodada, atropelaram o Iêmen do Sul por sonoros 8-0. A campanha irretocável rendeu a liderança da chave e a vaga na semifinal, com 4 pontos e 10 gols. No mata-mata, o Irã teria a China pela frente e do outro lado um duelo entre Kuwait e Iraque. No seu jogo, os iranianos venceram os chineses por 2-0. Na outra semifinal, emoção na vitória do Kuwait por 3-2. Assim estava formada a decisão, com o Irã e Kuwait. Dentro de campo, o Irã cravou o tricampeonato, ao vencer por 1-0.
4 anos depois, em 80, a Copa da Ásia chegou ao Kuwait, que lavou a alma. A fase de grupos contou com 5 equipes em cada chave. O Kuwait encarou Coreia do Sul, Emirados Árabes, Malásia e Catar. Nos 4 jogos que fez, venceu Malásia por 3-1 e Catar por 4-0, empatou com os Emirados por 1-1 e levou 3-0 da Coreia do Sul. Com esses resultados, os kuwaitianos avançaram, mas na segunda posição, deixando a ponta com a Coreia. No mata-mata, o destino armou duelos curiosos. De um lado, o clássico das Coreias do Sul e do Norte. Do outro, a reedição da final de 76, Irã e Kuwait. No seu duelo, o Kuwait vingou a derrota da edição anterior, batendo o Irã por 2-1. Já no clássico das Coreias, o lado sul provou sua força, repetindo o 2-1. Estava feita a decisão entre Coreia do Sul e Kuwait. Sem tomar conhecimento, os donos da casa passaram por cima, vencendo por categóricos 3-0 e ficando com o título. Fechando o solo asiático, passamos por 1992, quando o Japão começava a virar uma força no futebol. Recebendo a Copa da Ásia, os japoneses caíram em um grupo com Coreia do Norte, Emirados Árabes e Irã. A campanha nipônica não começou lá tão bem, com 2 empates contra Emirados e Coreia do Norte. A equipe só venceu na última rodada, ao bater o Irã por 1-0. Apesar disso, o Japão saiu do grupo na liderança, com 4 pontos, e classificado junto dos Emirados Árabes. Na semifinal, o Japão teria a China no caminho, enquanto do outro lado, um duelo do Oriente Médio. Os japoneses fizeram sua parte, vencendo a China por 3-2. No duelo entre Arábia Saudita e Emirados, melhor para os sauditas, vencedores por 2-0. A decisão estava na mesa, entre japoneses e sauditas. No campo, o Japão levou a taça ao vencer por 1-0, iniciando uma arrancada no patamar da seleção. Agora vamos para 2 casos na Copa América, em sua fase moderna, iniciada em 75. E nessa fase, a primeira seleção campeã como sede foi justamente a brasileira, em 89. Caindo em um grupo de 5 seleções, a Canarinho enfrentou Colômbia, Paraguai, Peru e Venezuela. Como sempre, não começou nada fácil. Depois de bater a Venezuela, saco de pancadas da época por 3-1, vieram 2 empates sem gols, contra Peru e Colômbia. O Brasil só voltou a vencer na última rodada, com 2-0 diante do Paraguai. Mesmo assim, o Brasil saiu da chave em segundo, com 6 pontos, avançando para a fase final. Nessa fase, nada de mata-mata, mais um grupo para decidir o campeão. Nele, o Brasil reencontrou o Paraguai, além de encarar Argentina e Uruguai. Foi aí que o Brasil arrancou, com 3 vitórias, 2-0 na Argentina, 3-0 no Paraguai e 1-0 sobre o Uruguai, no jogo decisivo. Sem o novo maracanaço, o Brasil encerrou o jejum de 40 anos, voltando a conquistar a Copa América. O segundo caso sul-americano veio em 1995, e o campeão foi justamente o Uruguai. Recebendo a Copa América pela última vez, a Celeste Olímpica largou no grupo A, ao lado de México, Paraguai e Venezuela. Na estreia, 4-1 previsíveis, diante da Venezuela. Depois, 1-0 contra o Paraguai e empate de 1-1 contra o México. Resultados suficientes para garantir a liderança do grupo e a vaga no mata-mata, com 7 pontos. No mata-mata, o Uruguai teria a Bolívia no caminho. Nos outros duelos, teríamos Colômbia e Paraguai e os clássicos Estados Unidos e México e Brasil e Argentina. Nas quartas, o Uruguai despachou a Bolívia, ao vencer por 2-1. Na semifinal, foi a vez de superar a Colômbia, com um triunfo de 2-0. E na decisão, o Brasil, atual campeão do mundo. Após o empate de 1-1, a Celeste foi melhor nos pênaltis, vencendo por 5-3 e ficando com a taça em casa. Por fim, chegamos na Copa Africana de Nações, dona de mais 9 casos no vídeo. O primeiro dono da casa campeão veio ainda nos anos 50, com o Egito. Na segunda edição da Copa, apenas 3 seleções marcaram presença. Além do Egito, tivemos Sudão e Etiópia, em fase única. Na estreia, os egípcios golearam a Etiópia por 4-0. Depois de folgarem na segunda rodada, sacramentaram o título ao vencer o Sudão por 2-1. Com 2 vitórias e 4 pontos, o Egito liderou a classificação, seguido pelo Sudão com 2 e pela zerada Etiópia. 3 anos depois, em 62, a Etiópia recebeu a Copa Africana e fez bonito. Dessa vez, a Copa foi toda jogada em mata-mata, com 4 seleções. A Etiópia encarou a Tunísia na semifinal, enquanto o Egito enfrentou o Uganda. A Etiópia avançou para a decisão com estilo, batendo a Tunísia por 4-2. Do outro lado, o Egito superou o Uganda com 2-1. Assim, teremos a decisão com Etiópia e Egito. Em campo, a Etiópia contou com a prorrogação, mas repetiu os 4-2 da semifinal e faturou o título. Já no ano seguinte, a Copa Africana teve mais uma edição, realizada em Gana. A competição foi novamente estendida, agora contando com 6 seleções, divididas em 2 triangulares. Na sua chave, Gana encarou a atual campeã Etiópia e a Tunísia. Depois do empate na estreia contra a Tunísia, Gana venceu a Etiópia por 2-0 e folgou na terceira rodada do grupo. Com tais resultados, Gana liderou com 3 pontos, garantindo presença na final da Copa. Na decisão, encarou o Sudão e com autoridade ficou com o título, após vitória por 3-0. 7 anos depois, a sede e a festa na Copa Africana ficaram por conta do Sudão. Caindo no grupo A, o Sudão teve Camarões, Costa do Marfim e Etiópia em seu caminho.
Nos 3 jogos, os sudaneses venceram Etiópia e Camarões, mas no meio do caminho perderam para a Costa do Marfim por 1-0. Com isso, o Sudão avançou na segunda posição, em um empate triplo com Costa do Marfim e Camarões, que ficou no caminho. Assim, estavam formadas as semifinais, com Costa do Marfim e Gana, e Egito e Sudão. O Sudão fez valer o fator casa, vencendo os egípcios por 2-1. Já do outro lado, Gana levou a melhor sobre a Costa do Marfim, pelo mesmo placar. Estava formada a final, com a reedição de 63. E o Sudão vingou a derrota de 7 anos antes, vencendo Gana por 1-0, para levar a Copa Africana. Em 78, a Copa Africana pousou novamente em Gana, que fez valer o fator casa pela segunda vez. No grupo A, os ganeses tiveram Burkina Faso, Nigéria e Zâmbia na disputa. Nos 3 jogos, vitórias de 2-1 contra a Zâmbia e 3-0 diante de Burkina Faso, além do empate contra a Nigéria. Gana saiu do grupo na liderança com 5 pontos, avançando junto com a Nigéria. No mata-mata, o desafio ganês seria a Tunísia, enquanto a Nigéria encarou Uganda. Pelo placar mínimo, os ganeses venceram os tunisianos para chegar na final. Do outro lado, Uganda deixou a Nigéria para trás, com 2-1. Estava formado o duelo decisivo de 78 entre Gana e Uganda. Vencendo em campo por 2-0, Gana ficou com mais um título africano. 2 anos depois, em 80, foi a vez da Nigéria abrigar e vencer a competição. No seu grupo, os nigerianos contaram com Costa do Marfim, Egito e Tanzânia. Nos 3 jogos, a Nigéria venceu Tanzânia e Egito, além de empatar com a Costa do Marfim. Campanha de 5 pontos e liderança, carimbando a classificação ao mata-mata. Na semifinal, o desafio nigeriano seria Marrocos, enquanto o Egito encarou a Argélia. Diante dos marroquinos, a Nigéria venceu por 1-0, avançando à final. No outro jogo, os pênaltis foram necessários para a Argélia, que venceu por 4-2. Na grande final, com um show de atuação, a Nigéria atropelou os argelinos, ficando com a taça após vencer por 3-0. Em 86, o Egito foi novamente anfitrião da Copa Africana, levando mais um título. Na fase de grupos, os primeiros desafios foram diante de Costa do Marfim, Moçambique e Senegal. A largada egípcia não foi a melhor, com derrota para Senegal na estreia. A recuperação veio na sequência, com triunfos de 2-0 sobre Costa do Marfim e Moçambique. Apesar de um empate triplo, o Egito conseguiu sair na liderança, se classificando ao lado da Costa do Marfim. Na semifinal, o caminho egípcio teria o Marrocos e do outro lado Costa do Marfim e Camarões. Com o placar mínimo, o Egito colocou os marroquinos para correr e foi para a decisão. Do outro lado, o placar mínimo foi suficiente também para Camarões despachar os marfinenses. Na decisão, 0-0 com bola rolando, e a taça veio nos pênaltis para o Egito, vencedor na marca da cal por 5-4. O penúltimo caso foi em 1990, com a Argélia sediando e vencendo a competição. Em sua chave, os argelinos contaram com Costa do Marfim, Egito e Nigéria. Nas 3 partidas, vitórias categóricas, 5-1 na Nigéria, 3-0 na Costa do Marfim e 2-0 sobre o Egito. A liderança veio incontestável, com 6 pontos e classificação ao lado da Nigéria. Na semifinal, os argelinos enfrentariam Senegal, enquanto a Nigéria jogaria contra a Zâmbia. A Argélia superou Senegal com uma vitória por 2-1, garantindo sua passagem para a final. Do outro lado deu Nigéria, vencendo a Zâmbia por 2-0. Estava reeditada a final de 80 entre Argélia e Nigéria, e o troco argelino veio, com vitória simples por 1-0. Para fechar o vídeo, não podíamos ter um caso melhor. A África do Sul campeã em 96, poucos anos após o fim do regime do Apartheid, e já com Nelson Mandela na presidência do país. Em seu grupo, os sul-africanos contaram com Angola, Camarões e Egito. Nos 3 jogos, vitórias diante de Camarões e Angola, e uma derrota frente ao Egito. Mesmo assim, veio a liderança do grupo com 6 pontos, classificação para o mata-mata. Agora, com quartas de final no caminho, a África do Sul enfrentou a Argélia. Nos demais jogos, tivemos Gana e República Democrática do Congo, Zâmbia e Egito, e Gabão e Tunísia. Nas quartas, vitória sul-africana de 2-1 sobre a Argélia e vaga nas semifinais. Nas semis, triunfo com autoridade para cima de Gana, com 3-0 no placar. Na grande final, 2-0 para cima da Tunísia e uma conquista com enorme simbolismo, a mais importante da história da África do Sul. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Lembrando que ainda temos material para uma parte 2, se tiverem gostado desse vídeo. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.